Olá, meus queridos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente. Mesmo que não possamos estar juntos aí de maneira presencial, né? A tecnologia nos permite tirar essas barreiras, essas distâncias, e nós vamos hoje dar prosseguimento aí às nossas atividades de aula, ok? Bom, proposta para hoje é iniciarmos um tema novo, tá? Vamos começar a falar hoje de carboidratos. E aí eu vou começar a aula de hoje com 3 questionamentos. São 3 perguntas que eu vou fazer e ao final da aula eu espero que vocês tenham condições de me responder essas perguntas. Então tá aí. Vocês já pararam para pensar sobre o porquê que engordamos? Qual que é a relação dos carboidratos nesse processo aí de ganho de peso? E o que podemos fazer para evitar o excesso de peso, mantendo, por consequência, né, uma melhoria na nossa qualidade de vida? Bom, ao final da aula de hoje eu espero que vocês tenham mais tranquilidade para responder essas questões, ok? Então vamos iniciar falando um pouquinho de carboidratos, tá? O que são carboidratos? São compostos orgânicos, moléculas orgânicas que também recebem o nome de hidratos de carbono em função, né, da sua própria nomenclatura, carbono hidratado, né, carbonos e hidrogênios. Então são chamados de hidratos de carbono, de glucídios, de glicídios e de açúcares. Lembrando que açúcares são somente aqueles que possuem o sabor doce, né, que são cristalizáveis e possuem sabor doce. Nós vamos ver ao final da aula de hoje que nem todos os carboidratos possuem essa função doce, ok? O processo responsável pela produção do carboidrato é chamado de fotossíntese. Plantas, especificamente vegetais, algas e algumas bactérias, são capazes de realizar em grande quantidade esse processo chamado de fotossíntese. Em que consiste essa fotossíntese? Vamos pensar aí nos vegetais que fazem aí uma grande parte dessa composição de carboidrato. Os vegetais, eles são capazes de pegar da atmosfera, né, do ambiente, 2 moléculas inorgânicas, gás carbônico e água, e essas 2 moléculas inorgânicas vão sofrer a ação de uma energia solar. Então a energia utilizada no processo de fotossíntese é a energia solar, e os vegetais, por possuírem um pigmento chamado de clorofila, dentro desse pigmento, juntamente com essa luz, vai acontecer uma reação química na qual o gás carbônico e a água serão convertidos em glicose, em carboidrato e em celulose, tá? Mais especificamente aí na celulose. Então esse é o formato, né? O processo de fotossíntese é o grande responsável pela produção dos carboidratos que fazem parte aí do planeta. Bom, de que é composto, né? Qual que é a composição de um carboidrato? O carboidrato, ele é composto preponderantemente por carbonos, hidrogênios e oxigênios. Alguns carboidratos vão ter na sua fórmula estrutural o nitrogênio e uma quantidade bem menor podem também ter enxofre, tá? Como fórmula geral, ó, os carboidratos, eles são compostos por carbono. Esse N aqui significa dizer a quantidade de carbono que vai ter a respectiva molécula, por hidrogênio, e a quantidade de hidrogênio, ó, ela vai ser 2 vezes a quantidade de carbono da molécula e uma certa quantidade de oxigênio. Então, um carboidrato, ele vai ter carbonos, hidrogênios e oxigênios como fórmula geral. Lembrando que em alguns podem também ter nitrogênio e enxofre. Bom, os carboidratos possuem 2 funções principais, função metabólica e função estrutural. Na sua função metabólica, eles são responsáveis aí por fornecer energia e por fazer reserva energética. Já na sua função estrutural, eles vão formar, né, alguns compostos, alguns componentes, eles vão ter uma função estrutural em alguns, como eu vou dizer, em alguns elementos. Por exemplo, o glicocálise é um componente de membrana plasmática, que é um carboidrato. O glicocálise, ele tem a função de fazer reconhecimento entre células. Então, quando uma célula precisa se unir a outra, por exemplo, para formar tecidos, várias células se unem bem justinhas para a formação dos tecidos. Esse reconhecimento entre as células é permitido a partir desse açúcar, que é o glicocálise. O glicocálise também faz proteção, ele atua como uma proteção extra para a membrana plasmática, além de outras funções que ele pode executar aí nos componentes de membrana que ele executa. A quitina é um carboidrato responsável
pela forma estrutural, pela formação do exoesqueleto, ou seja, do esqueleto externo que compõe aí artrópodes e crustáceos. Vamos pensar aí, quando a gente consome, né, para quem gosta, né, consome um camarão, ao morder o camarão, a gente não quebra, né, não sente uma casquinha que é quebrada no ato da alimentação do camarão? Essa casquinha é um esqueleto externo desse crustáceo e ele é composto por esse carboidrato, que é a quitina. Assim como quando a gente pisa num besouro, e aí quando a gente pisa ele faz aquele barulhinho de crack, né, como se estivesse quebrando uma película, essa estrutura também faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, desses besouros, desses insetos, e também são formados aí por esse carboidrato quitina. E a celulose é a substância que de maior, como é que eu vou dizer, permanência, né, de maior permanência aí na formação da parede celular dos vegetais, ok? Bom, os carboidratos, eles por classificação, eles são chamados aí de monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos, tá? Dentro da classificação monossacarídicos, monossacarídeo nada mais é do que uma única molécula de um carboidrato, e aí os 3 monossacarídeos que nós conhecemos são chamados de glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos, o nome já diz, né, significa dizer que existem 2 carboidratos unidos, formando aí um disacarídeo. Os mais conhecidos, né, sacarose, aliás, os existentes, né, sacarose, lactose e maltose. E os polissacarídeos são quando nós temos aí uma reunião de carboidratos. Quase sempre uma quantidade acima de 10, às vezes mais do que 100 e às vezes até milhares. Quando eles se unem, formando essa grande quantidade, essa macromolécula, eles são chamados de polissacarídeos. E aí os exemplos de polissacarídeos que nós vamos tratar hoje é o amido, o glicogênio e a celulose. Lembrando que existem também quitina, peptidoglicanos e glicosaminas, ok? Bom, o que são então os monossacarídeos, né? São os carboidratos mais simples e eles recebem esse nome, eles são nomeados a partir da quantidade de carbonos que eles têm e no final eles vão ter associado a terminação -ose. Ou seja, ó, um monossacarídeo que tem 3 carbonos vai se chamar de tri por causa dos 3 e vou associar no final a terminação -ose, triose. Se tem 4 carbonos, ó, tetrose, 5 carbonos, pentose, 6, hexose, 7, heptose, ok? Os monossacarídeos são solúveis em água, eles não precisam sofrer hidrólise para serem absorvidos pelo nosso corpo, então eles são absorvidos diretamente a partir da dieta, no nosso próprio corpo eles já são imediatamente absorvidos e vão ser direcionados para a nutrição corporal. Eles, dentro desses monossacarídeos, ó, que estão aqui representados, as pentoses e as hexoses possuem funções muito importantes, então eu dei um grande destaque, né? Um destaque para esses dois, coloquei aqui 2 estrelinhas, para que vocês se atenham a essa informação. Pentose, por exemplo, o grupo das pentoses tem uma pentose chamada de ribose e desoxirribose, que são pentoses fundamentais, ou seja, são monossacarídeos com 5 carbonos, que são fundamentais para a formação da molécula de DNA e RNA. Lembram? Ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA. Ribo, de ribose, desoxi, de desoxirribose. Então, são 2 monossacarídeos com 5 carbonos, por isso que são chamados de pentose. Tem essa importância significativa aí para o nosso corpo. E as hexoses também têm uma função primordial para a manutenção da estrutura, do metabolismo celular do nosso corpo, tá? Na forma de fornecimento de energia. E aí essas hexoses nós podemos citar aí a glicose, a frutose e a galactose, ok? Bom, oligosacarídeo então é uma classificação que contempla aí 2 ou mais carboidratos unidos. Esses carboidratos, quando eles se unem, ó, aqui eu tenho um monossacarídeo, que é uma glicose, outro monossacarídeo, que é a glicose. Esses 2 monossacarídeos podem se unir por uma ligação chamada de ligação glicosídica. Quando uma glicose se une a outra por uma ligação glicosídica, que está representada aqui, ó, e eu deixei bem em vermelho para vocês verem, ó, nessa ligação, uma molécula de água, ó, ela sai
dessa união, tá? Então, a ligação glicosídica, ela une dois monossacarídeos e nessa ligação uma molécula de água sai dessa reunião aí, ok? Deixei em vermelhinho para vocês verem, ó. E aí, olha só, a partir do momento em que dois monossacarídeos, duas glicoses se uniram, eu não tenho mais um monossacarídeo, agora eu tenho um disacarídeo. E esse disacarídeo é chamado agora de maltose. A maltose é o carboidrato, por exemplo, da cevada. Ok? Então é importante perceber, ó, que os oligossacarídeos, eles também são solúveis em água, mas eles, para serem absorvidos pelo nosso corpo, eles precisam ser hidrolisados. De forma diferente da glicose, que quando ela entra no meu corpo, né, através da dieta, o meu corpo já absorve diretamente para o metabolismo energético. Se eu consumo uma maltose, por exemplo, essa maltose ela é solúvel em água, mas ela precisa ser hidrolisada, ou seja, ela precisa ser quebrada, porque a forma de energia que o meu corpo precisa é a glicose, não a maltose. Então a maltose dentro do corpo ela terá que ser quebrada, ou seja, ela precisa ser hidrolisada. Se para unir saiu uma molécula de água, para separar vai ter que fazer o quê? Devolver essa molécula de água. Uma hidrólise nada mais é do que uma reação mediada pela água. Então vamos retomar. Ó. Duas glicoses se unem por uma ligação glicosídica, saiu uma molécula de água, formou maltose. Essa maltose agora, para ela ser quebrada no meu corpo, para que meu corpo tenha condição de absorver o monossacarídeo glicose, ela então precisa ser quebrada. E para a maltose ser quebrada, eu vou hidrolisá-la. Eu vou colocar uma molécula de água. Quando eu colocar uma molécula de água aqui, ó, a hidroxila volta para cá, o hidrogênio volta para cá. Eu terei agora duas moléculas de glicose pronta para seguir o metabolismo energético do corpo. Então, olha só. O disacarídeo nada mais é do que dois carboidratos unidos por ligação glicosídica. O trisacarídeo, três carboidratos unidos por ligação glicosídica. E o polissacarídeo, várias, dezenas, centenas e milhares de carboidratos unidos por ligações glicosídicas. Os disacarídeos, que são muito importantes para a gente caracterizar nessa aula de hoje, são formados da seguinte forma. Uma glicose se une por ligação glicosídica a outra glicose, formando a maltose. Nessa formação, dessa ligação, saiu uma molécula de água. Quando uma galactose, que é um carboidrato, um monossacarídeo, se liga a uma molécula de glicose, também um monossacarídeo, a partir de agora formou-se um disacarídeo, que é a lactose, que é o açúcar do leite. Nessa união, sobrou aqui também, formou-se uma molécula de água. Agora, quando a glicose se une a um outro monossacarídeo, nesse caso a frutose, que é o açúcar das frutas, por exemplo, forma a sacarose, que é o açúcar que nós consumimos na nossa casa. A sacarose é um disacarídeo, na ligação glicosídica que a formou, gerou-se aí, né, uma molécula de água, ok? Se eu for fazer a hidrólise da sacarose, se eu quiser quebrar a sacarose, eu submeto a sacarose a uma hidrólise, coloco uma molécula de água, ela vai ser quebrada e vai voltar a formar quem? Frutose e glicose, e assim sucessivamente. Bom, os polissacarídeos são então carboidratos complexos, diferentes do monossacarídeo e do disacarídeo. O polissacarídeo ele não é solúvel em água e ele também não tem sabor adocicado, tá? É formado aí por dezenas, centenas e milhares de monossacarídeos juntos, né? De carboidratos juntos. Os três polissacarídeos que nós vamos falar na aula de hoje, né? Focar na aula de hoje, é o amido, o glicogênio e a celulose. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos três. Tanto o amido, quanto o glicogênio, quanto a celulose, gente, são polissacarídeos formados por centenas, milhares de glicoses juntas. Então, várias glicoses juntas podem formar amido, podem formar glicogênio e podem formar celulose. Quando é que essas glicoses juntas vão formar cada um desses três polissacarídeos ali? Vai depender de onde vai acontecer essa formação e de qual vai ser a função dessa formação. Por exemplo, várias glicoses juntas na composição, né, formando aí o amido, essas glicoses elas vão ser produzidas, né, essas glicoses serão produzidas na fotossíntese pelos vegetais. Então, os vegetais, eles vão produzindo, fazem fotossíntese, produzem glicoses, essas glicoses vão ser armazenadas na forma de amido.
E aí o amido, ó, ele está muito presente em batata, mandioca, feijão e outros alimentos. Então o amido é a reserva energética dos vegetais e é alimento para os animais, na medida em que nós consumimos, os animais consomem os vegetais, ok? Então olha só, aqui embaixo eu mostrei, ó, várias moléculas de glicose juntas por ligações glicosídicas formam um amido, ok? O glicogênio também é uma reunião de várias glicoses. O que diferencia o glicogênio? Que o glicogênio ele é a reserva energética não mais das plantas e dos vegetais, é a reserva energética dos animais e dos fungos. Então, olha só, a nossa reserva energética de glicose, ela se dá através do glicogênio, dessa união de várias moléculas de glicose. O glicogênio humano, ele fica armazenado no fígado e no músculo. Então vamos entender como é que isso funciona. A partir do momento em que nós nos alimentamos, né, consumimos carboidrato, esse carboidrato vai sendo usado pelo nosso corpo para fazer o processo de respiração celular, que vai ser a oxidação aí dessa glicose para produzir aquela molécula que nós já conhecemos, a molécula da energia, que é o ATP. Acontece que se nós consumimos muito carboidrato, o nosso corpo guarda esse carboidrato para os momentos em que nós não tivermos o consumido. Por exemplo, a gente não dorme aí de faixa de 8 a 10 horas? Durante 8 a 10 ou até 12 horas dormindo, nós não vamos estar nos alimentando. Então é natural que o açúcar do nosso corpo comece a ter taxas mais baixas. Então, essa reserva que o corpo faz vai suprir a necessidade de açúcar nesses momentos. Então, o fígado guarda uma quantidade de glicose na forma de glicogênio e o músculo também. Quando o açúcar do sangue começa a ficar baixo, né, quando começa a baixar o índice glicêmico, o fígado ativa uma via metabólica e a via metabólica que o fígado ativa vai quebrar o glicogênio e vai devolver aí para o sangue as glicoses necessárias para manter o açúcar do sangue. Já quando a gente faz uma atividade física muito intensa, e aí eu preciso de ter energia para realizar essas atividades, o músculo também tem glicogênio. Então o músculo também ativa uma via metabólica que vai quebrar esse glicogênio para fornecer o açúcar para a célula, para que a célula faça então o processo de respiração celular e obtenha o ATP a partir da quebra dessa glicose. Entendido? Então olha só, o excesso de açúcar, agora quando nós consumimos uma carga muito alta de açúcar e não gastamos durante o metabolismo energético no nosso corpo, esse açúcar vai ser inevitavelmente armazenado no nosso corpo na forma de gordura. E ele vai ser transformado em gordura e vai ser armazenado nas células de gordura do nosso corpo, nos adipócitos. Tranquilo? Então, fígado consegue manter a glicemia do sangue, liberando esse açúcar que está armazenado, e músculo consegue manter o processo de respiração celular para que nós façamos atividades metabólicas, né, e atividades físicas, quebrando a glicose que foi contida aí nesse glicogênio muscular. Ok? Então tá aqui também, ó, várias glicoses juntas formam o glicogênio. A celulose também é a união de várias glicoses. A diferença é que a celulose, ela faz uma composição, uma função que não é de reserva, porque a função de reserva dos vegetais é o amido. Mas a celulose, ela faz uma função estrutural. Ela é o componente principal da parede celular das plantas. Então é ela que mantém a estrutura da planta, o formato daquela planta. Mantém a sua estrutura, tá? A parede celular. E aí, ó, é importante a gente observar que na celulose, a ligação glicosídica, ela é feita num formato diferente, ó. Tá vendo que aqui faz tipo um Z invertido, ó. A ligação acontece aqui do hidrogênio aqui de cima com a hidroxila aqui de baixo. Então, essa ligação diferente faz com que seja celulose, porque se fosse essa ligação nesse mesmo padrão aqui, gente, não seria celulose, seria amido. E olha como essa diferença é importante. Vocês sabiam que os animais não possuem uma enzima chamada de celulase? E a celulase, então, é a enzima que é capaz de quebrar a celulose e liberar as glicoses, liberar o açúcar. Pelo fato dos animais não possuírem celulase, o que acontece? Nós não conseguimos, então, obter a energia dos vegetais, dessas folhas, alface, couve. Esses vegetais não nos fornecem, a celulose que contém nesses vegetais não nos fornece energia, porque nós não temos uma enzima capaz de fazer essa quebra. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né, que boi come capim. Na verdade, o boi, ele tem um compartimento acima do estômago chamado de rumen,
E lá no rumen, essa celulose ela é quebrada por bactérias, porque boi não é uma célula animal, não tem célula animal. Então boi não tem celulase, boi não conseguiria quebrar a celulose do capim. Mas no rumen dele tem bactérias que têm celulase. Então as bactérias quebram essa celulose em açúcar e esse açúcar vai ser encaminhado aí para as vias intestinais para ser absorvida pelo boi. Todo mundo já ouviu falar também certamente que cupim come capim. Cupim também tem célula animal, faz parte do reino animal. Então também não tem celulase. Então capim também não seria capaz de quebrar a celulose. Mas aí o cupim. Aí o cupim ele tem, né, no seu estômago um protozoário chamado triconinfa. E esse protozoário, que não é do reino animal, né, no reino protista, esse protozoário ele tem a enzima celulase, então ele quebra a celulose e libera, disponibiliza a glicose para que o cupim possa obter a sua fonte de energia. Entendido? Então, olha só, de todo o açúcar, né, de todo o carboidrato que nós consumimos da dieta, quando nós consumimos uma carga maior do que o nosso corpo é capaz de quebrar, de metabolizar, nós estamos contribuindo aí para um quadro de obesidade, de ganho de peso, elevação de peso, porque esse excesso de carboidrato será armazenado na forma de gordura. A obesidade é uma doença, né? Configura-se numa doença que é caracterizada aí, ó, quando o índice de gordura corporal ele está aí numa proporção de 30% em relação ao peso total do nosso corpo. Então a obesidade ela tem uma relação direta com o excesso de carboidrato, com o consumo de poucas fibras, né, de poucos alimentos à base de vegetais aí, de celulose, que ajudam as fibras, embora não nos forneça energia, as fibras fazem um papel importante na digestão, né, no processo de digestão do nosso corpo. E o sedentarismo, a ausência de atividades físicas regulares também deixa o nosso metabolismo lento e a gente acaba queimando pouco do carboidrato que nós consumimos. Tudo isso pode contribuir para um quadro de obesidade. A obesidade ela também está relacionada, né, a vários problemas, a várias comorbidades, como diabetes tipo 2, que é uma doença no qual a insulina passa a não mais conseguir colocar o açúcar por sangue, né, do sangue para as células, né, tirar o açúcar do sangue para as células para ser oxidado, para fornecer energia. Problemas cardíacos e respiratórios, problemas de coluna, de articulação, dificuldade de locomoção e distúrbios emocionais. As pessoas, quando estão num quadro de obesidade, elas têm transtorno de ansiedade em função aí desse sobrepeso. Ok? Então eu deixei umas imagens bem interessantes aqui, ó, para mostrar que excesso de carboidrato, excesso, né, de alimentação, excesso de carboidrato, gordura, uma alimentação desregrada, incompatível, sem prática de atividade física, tende a fazer com que o nosso corpo acumule gordura. Tá? Então aqui tem, né, ó, duas imagens para mostrar que nós somos aquilo que nós comemos e somos também fruto das nossas atividades diárias, ok? Aqui mais algumas imagens, né, só para a gente ver, um quadro de obesidade infantil, né, na fase de bebê ainda, um jovem obeso, um adulto obeso e uma idosa obesa. Bom, existe um indicador para a gente fazer alguns testes para saber se nós estamos aí em faixas de classificação de um peso ideal ou abaixo do peso, ou acima do peso, ou com um grau de obesidade. Esse indicador, esse índice é chamado de índice de massa corporal. Como é que o IMC ele é medido? Ele é medido quando a gente faz uma divisão entre o nosso peso, quanto que nós pesamos, dividindo pela nossa altura ao quadrado, por 2 vezes o valor da nossa altura. Então, olha só, se você pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado, vai te dar um valor, um índice de referência. Nessa tabela aqui, ó, você vai conseguir saber qual que vai ser a sua indicação, a sua classificação quanto ao IMC. Se o seu indicador der, por exemplo, 18, 18,5, significa dizer que você tem um peso normal. O que não quer dizer que você tenha o peso que você gostaria de ter ou que você poderia ter, né? Às vezes você gostaria de ter um corpo diferente mesmo tendo um peso assim. Mas é um peso que não te causa grandes riscos à sua saúde. Agora, se você fizer essa relação de IMC e você tiver um indicador, se você conhecer alguém, se você fizer o IMC de alguém e o indicador dele der 32, por exemplo, é uma pessoa que está numa classificação de obesidade grau 1. E aí a obesidade, ela tem todos aqueles fatores, aqueles problemas associados, aquelas doenças associadas, ok? Uma outra medida que é interessante para a gente fazer
é medir a circunferência abdominal, né? Logo acima do umbigo aqui, pegar uma fita métrica e fazer essa medida. Essa circunferência, ela dá uma ideia do risco que nós temos também, por exemplo, para ter problemas coronários, problemas relacionados à obesidade. Então, para a mulher, essas medidas são diferentes entre mulheres e homens, ó. Se uma mulher tem a sua circunferência abdominal maior que 80 centímetros, ela tem um risco médio de desenvolver problemas relacionados à obesidade. E aí, uma alternativa que ela teria é fazer redução de peso, óbvio. Se uma mulher, ou vamos pensar num homem agora, né? Se um homem tem aí uma medida da cintura abdominal na faixa de 95 centímetros, ele tem um risco alto de desenvolver doenças associadas aí ao quadro de obesidade. Então, uma medida para ele melhorar esse indicador é fazer processos para redução de peso, ok? Então, olha só, agora vocês já são capazes de responder aquelas perguntas do início das nossas aulas. E aí, é importante a gente ter em mente que uma vida saudável requer uma constância na alimentação. Não basta viver de dieta. O adequado não é fazer dieta. O adequado é manter uma rotina de alimentação saudável contínua para o resto da vida, mudar os hábitos alimentares. E a mudança de hábito, ela envolve consumir de forma equilibrada todos os micro e macronutrientes que o nosso corpo precisa. Sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos e principalmente gorduras boas, né? Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada e associada a essa alimentação equilibrada, a gente tem uma prática, né, de uma atividade física, ou a gente não leve uma vida sedentária, a tendência é que a gente consiga ter aí uma qualidade de vida significativa, ok? Então, para pensar em vida saudável, eu preciso pensar em ter uma alimentação adequada, equilibrada e manter o meu corpo em funcionamento. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido o assunto. Durante, né, nós vamos desenvolver aí nessa trilha pedagógica algumas atividades, alguns comandos para fixar esse conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem também me comunicar. Nas próximas aulas eu vou tentando retomar um pouquinho esse assunto para vocês não ficarem perdidos, ok? Beijo!